gente vai crescendo, inovando a cada dia, conquistando confiança e a sua companhia. Laboratório Núcleo, cuidando de você. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Tá no ar o Boleiragem a partir de agora pela RB em 98.7. Quarta-feira, 12 de novembro de 2025. E você vem junto. Atenção, boleiros e boleiras de todo o Brasil. A bola vai rolar aqui na sua Rádio Bandeirantes. No ar o programa que joga com raça, bate de trivela e ainda manda bem na resenha. Boleiragem. Informação, opinião e aquela resenha de vestiário que só quem vive bola de verdade sabe como é. Chega mais, que o jogo vai começar. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol. Juliano Moreira. E aí, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tá no ar mais uma edição do Boleiragem pela RB para você no FM 98.7 e pelo YouTube. Isso mesmo, a partir de agora. Desde já muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sintonia. Você no som do rádio, no FM 98.7. E que semana, hein? Que semana. Hélio dos Anjos, Romário Policarpo, Araújo e por aí vai. E a gente vai rompendo também com a sua audiência, com você do lado. É bom demais ter você aqui na audiência do Boleiragem, que tem o oferecimento Mega Atacadista, preço baixo de verdade aqui. 62992571815. Cloreto de magnésio PA, suplemento natural que combate inflamações. Natural World, cuidando de você. Ligue 0800 624 0022. Link Telecom, você navega sem limites. Maratona séries e ainda aproveita benefícios como Disney Plus, HBO Max e muito mais. E Paixão Esmeraldina, a nova Goiás História do Buriti Shopping está de portas abertas com uma linha completa de produtos oficiais. Plano e Esquadrias, abrindo portas e janelas para o seu sucesso e tranquilidade. E BCJP, hein? Com tantas soluções, não tem impedimento na hora de vender. É só escolher BCJP e correr pro abraço. Contrate agora pelo site bcjpay.com.br. E quando o assunto é porta e madeira, o nome é Center Portas. Center Portas, o nome certo em portas e madeiras. WhatsApp 629-9229-0605. Boa noite, Iago Vinícius. Tudo bem, Iago? Boa noite, Juliano. Boa noite a todos. Boa noite aos ouvintes aí da 98.7 que estão ligados aqui no Boleiragem. Hoje, programa bacana, né? Segue o rito da semana aí, muita gente boa falando aqui com a gente durante essa semana. E hoje não é diferente, convidado especial. Hoje promete ser mais uma entrevista que vai dar muitos cortes aí pra nós, hein? Ah, é a primeira entrevista dele como técnico, né? E a gente vai ouvi-lo aqui no Boleiragem para você ligado, para você conectado para o mundo de abrangência. Boa noite, Wesley Souza. Boa noite, Juliano Moreira. Olha, rapaz, convidado de hoje é especial, é um cara que tem uma história, né, vou dar uma dica, como goleiro, passou aqui no futebol goiano e essa transição, né, de ex-jogador para treinador, que eu vou procurar explorar dele, né, porque eu também vivi isso daí, eu penso que é uma hora de você virar a chave. Então, torcedor aí pode esperar, né? Um convidado especial aqui. Uma boa noite a você, Iago, ao João Batista, grande Zé do Norte e a você aí do Boleiragem. Venha boleirar conosco. É isso aí. Já eu vou anunciar para vocês o personagem, o convidado
da noite dessa super quarta-feira para você que tá chegando agora no Boleiragem. É bom ter sua companhia aqui. Oi, João Batista, boa noite, boa quarta-feira para você. Oi, Juliano, um abraço a você, um abraço ao nosso Iago, Wesley, nosso Zé do Norte. O Zé do Norte hoje parece que tá arisco, né, bicho? A impressão minha, parece que ele tá acordado, arisco, ele tá... Esse Zé do Norte brigou com onça. A todos os ouvintes, obrigado pelo carinho, pela audiência. O Goiás contratou mais um jogador já pra... Já visando 2026, 2026, Cadu. Sinceramente não lembro. Foi bem, hein? Não lembrava Foi bem dele. Vamos ver, né? Assim, vamos ver, vamos aguardar aí essa aposta aí do Goiás já para a próxima temporada. Mas tomara que o time, nesta aposta de domingo, dê Goiás, né, Juliano? Exatamente, a nossa aposta fica voltada para a decisão do final de semana, porque o Goiás vai receber o Novo Horizontino. Sente dores no corpo, nas articulações, cansaço ou sofre com artrite e artrose? Tá na tela para você. Isso mesmo. Dor na coluna, no joelho e pernas? Conheça o cloreto de magnésio PA com sucupira da Natural World, um suplemento natural que combate inflamações, alivia dores e ainda ajuda no funcionamento muscular e nervoso. E tem mais, ligando para 0800 624 0022, você ganha 70% de desconto em um relógio de última geração e um tratamento do Sex Power, estimulante sexual totalmente natural. Aproveite essa oferta incrível. Natural World, cuidando de você, ligue 0800 624 0022. Tá na tela para você aí, ó. O QR Code, Natural World, aponte seu telefone agora para o QR Code, Natural World 0800 624 0022. Vem cá, o Cadu tá chegando para 2026, pensando em quê? Série A de campeonato. É reforço para Série A de Campeonato Brasileiro ou para Série B? Iago Vinícius. Cara, eu acho que ambos, é uma aposta, então vai servir tanto para Série A quanto para Série B. O Goiás se antecipa. A aposta é isso aí, é jogador de salário barato que tá aqui na mão. O Goiás precisa arriscar, né? Vamos usar aquela frase que tá chata falar já, né? Jogador de barriga vazia, tá aí, né? Ontem a gente falou com um jogador que chegou aqui dessa forma, né? O Araújo, o Marquinhos, o Josué, todos eles chegaram como uma aposta e lá na frente deu tudo certo pro Goiás. Então chega aí para disputar qualquer competição que o Goiás tiver no ano de 2026 e espero que dê certo, né? Chega, o Rato chegou, R$250 mil não rende. Quem sabe o Cadu, R$20 mil vai ajudar o Goiás. É isso aí, Cadu, é aposta, é reforço. Quero ouvi-lo, João Batista, pensando em Série A de Campeonato Brasileiro ou Série B de Campeonato Nacional? É assim, você lembra daquele velhinho que sentava aqui nessa cadeira aqui? Adolfo Campos. Pra caramba, Adolfo. Aí, meu filho, não é reforço. Não é reforço, reforço é aquele que chega e joga. Ele é uma contratação, o Goiás contratou um jogador. Tomara que seja pra Série A. Se será reforço ou não, vamos aguardar. Mas eu não me lembro dele, o Motorzinho falou que lembra dele no Campeonato Goiano, né? E assim, sinceramente, não, mas o Goiás é aquele garimpeiro, né? Goiás, Atlético, Vila, times emergentes, eles sempre estarão no mercado garimpando novos talentos, novos jogadores. Tomara que esse aí seja uma pepita de ouro, tomara que o Goiás acerte nesse jogador, porque, convenhamos, está precisando muito, né? De reforços, né? O time esmeraldino, principalmente para o ataque. Se for na Série A, ótimo. Se for na Série B, também que ele possa jogar. Mas é uma contratação e não um reforço. Pelo menos por enquanto, Juju. Você quer falar o quê, Só reforçando aí, né? Talvez seja, pode não ser. O João falou, foi bem pra caramba. Contratação é isso aí. Reforço lá na frente a gente vai saber. Mas teve interesse de outros clubes também. Por exemplo? Né? Do Vila. O Vila tentou Vila? o Cadu, o Vila tentou. Isso aí é informação mesmo. O Vila tentou, né? Não quis entrar na briga, né? Disputa o salário por uma aposta, eu acho que tá meio caro, então vamos largar de mão. E acertou com o Goiás. Então teve 2 clubes aí na disputa pelo Cadu para disputar o Goianão 2025. E fique claro, o contrato do Cadu é pro Goianão. 3 meses. 3 meses. Ele joga 3 meses. Rendeu? Renova, aí o Goiás tem a opção de compra dele lá do Paranavaí, que tem os direitos federativos lá do Gustavo Lima, que o João gosta demais, que chama de Fernando Lima, lá do Paranavaí. Aí tem o direito, o Goiás pode exercer o direito de compra. Igual o pai dele, né? Então, se ele for bom de bola, igual o pai dele é bom pra cantar, né? Eu acho um contrato muito bem feito. Talvez eu não concorde com o valor que foi pago pela liberação dele, que foi algo em torno de R$100 mil. Aí já é algo a se conversar.
Mas, diluído isso aí em 3 meses, talvez o valor compense. Espero que dê resultado, né? Se seguir a mesma linha do Moraes, talvez a gente não o Moraes não deu muito certo até aqui. Mas espero que dê certo. Ele é centroavante Mas ou ele deixa é eu atacante? falar, ele é atacante de beirada. Atacante de beirada. O Moraes, o Juventude gosta muito do futebol dele, cara. Então já tem um lugar pra gente... mercado. Ele pode sair do Goiás rendendo algo para o Goiás. É bom. Isso aí, o Goiás pegou baratinho da Aparecidense, colocou ali. O Moraes pode gerar uma receita pro time do Goiás. Cadu, jogador novo, 23 anos. Campeonato Goiano, ele era referência do time do Anápolis, cara. Certo. O Nilton cansou de elogiar ele. Ele é bom de bola. Pode perceber, ele era o cara que puxava o contra-ataque do time do Anápolis, Campeonato Goiano. Me estranhou, Iago, por que ele não foi pra nenhum time assim pelo menos de Série B, cara? Aí tem uma questão que eu quero levantar com vocês aqui. Com a Link Telecom, você navega sem limites, maratona séries e ainda aproveita benefícios como Disney Plus, HBO Max e muito mais. Para assinar é só entrar em contato pelo WhatsApp 3998-7606. Tá na tela para você. Link Telecom, conexão em todos os sentidos. Navegue sem limites. Link Telecom tá na tela para você no YouTube e do aplicativo da Rádio Bandeirantes. Bora lá então. Deixa eu perguntar uma coisa. A saída pro futebol goiano, buscar grandes jogadores ou ter grandes jogadores, né? Ou jogador de relevância, é essa? Tem que apostar, Wesley Souza? O negócio é que não tem. E o que tem tá empregado nos grandes. Você vai buscar aí do Palmeiras, você não dá conta de tirar. Do Flamengo, muito menos. Você vai, vamos lá, no Inter, você não dá conta de tirar. Então, assim, jogador grande de verdade hoje, sinto muito. E os que tem estão bem empregados. Mas vamos lá, motor. Vamos por essa lógica de que talvez a gente tenha que buscar jogador grande. Nós buscamos o Rato, 250 mil, nós buscamos o Tite, 200 mil, o Messias, 190 mil, buscamos o Juninho, 200 mil. Quem desses tá resolvendo? Fala assim, esse tá fora da curva. Todos os 4 que você falou, os clubes nenhum queria. Ninguém queria. Então, assim, fomos lá e buscamos. O Rato agora vai ficar parado aí, ganhando dinheiro sem trabalhar, porque infelizmente se lesionou, melhoras pra ele. Mas e aí? Será que não é a saída? Eu vejo o futebol no momento seguinte, você tem que trazer jogador que resolve, como diz o João, reforço, pra chegar, pegar a camisa e jogar. Mas você não tá tendo garantia disso mais. Todo mundo achou que o Gato seria o cara que resolveria o problema do ataque do Goiás. O Rato. Chegou aqui e não resolveu. Né? Aí eu acho que tem que mesclar isso. Você tem que trazer quem resolve, salários um pouco mais altos, mas tem que trazer também o jogador de barriga vazia que chega aqui querendo mostrar futebol, né? Tem o Fábio aí que tá querendo jogar agora nessa reta final, tem jogador que tá tirando o pé, põe os caras no banco. É esses caras que vai resolver o problema. Não, isso que você falou, eu também tenho essa ideia de mesclar, né? Experiência, mas experiência de quem ainda tá produzindo, de quem ainda quer, de quem ainda vai chegar. Agora cabe a quem contratar ter essa percepção. Tá, mas aí vocês me responderam. Vai. A aposta é a saída que tem o futebol goiano hoje? O brasileiro, não só o goiano. Por exemplo, o Vila... Bom, quero ouvi-lo. O Vila contratou 11 atacantes nessa temporada. 11 atacantes. O Goiás contratou nem sei quantos. Quem resolveu no Goiás? Aí, trouxe a provocação, então, é isso que eu quero ouvir. Então, assim, garimpar, Juliano, você sempre precisa estar atento no mercado. Você vai dizer que não faz mal a ninguém. Não faz mal. Mas essa é a saída pro nosso futebol? Não, é uma das. Por exemplo, o Atlético contratou vários atacantes, centroavantes, vários. Mas aí foi lá que trouxe uma realidade, o Lelê. Não deu certo? Aí. Realidade. A margem de erro é pequena. A margem de erro já diminui. Então esse cara vai ganhar mais. Então você não pode errar num cara de 250 mil, igual o Goiás errou. Nossa. Aí não dá. Então esse cara, ele precisa, assim, claro que também não tem garantia de que contratando um jogador que ganha 200 mil, ele chegará e vai jogar. Não, depende de vários fatores. E aí entra aquele, ganha 200 pau, mas você vai cobrar desse cara que tem 200. Esse que tem 25 é barriga vazia, mas tem parte técnica. É isso que a gente precisa saber, porque o cara fez um bom campeonato goiano, o motorzinho falou. O Nilton elogiou pra caramba. Mas por que não jogou nem a Série B? Elogios da imprensa, e eu quero perguntar mais uma coisa pra vocês. O Cadu tá chegando, e claro que o exemplo, tem um rapaz falando aqui, parece que ele teve uma lesão no quadril.
Ah, é? Tá recuperado. Então Por isso talvez que ele não tenha jogado. Por isso que ele não Juliano? jogou. Deixa eu isso aí, tá aproveitar recuperado. aqui, ó, pra boleirar com você que tá no chat, que eu tenho mais uma pergunta pra vocês aqui. Vamos lá então, ó. Kesley Rodrigues tá chegando, tem uma camisa autografada pelo Renan. Sou fã demais, abraço ídolo, tá dizendo aqui, ó. Luiz Henrique, Renan, obrigado pelo carinho. Aqui é o Cabral, do Color Print. Queria saber qual é o maior prejuízo para o futebol goiano, se o Goiás não subir ou se isso não afeta, tá dizendo aqui, ó. O Giovanni Almeida Campos, se aposta, não é reforço. Geraldo Pires, Cadu, melhor que qualquer atacante do Goiás, tá dizendo aqui. Emerson Borges, eu não entendi o que o Emerson quis dizer aqui. Faz isso, desliga um pouquinho, vai descansar um pouco com a família, ver a filha, ver o filho, faz bem pra sua cabeça. O Giovanni Almeida Campos, jogador caro, você tem como cobrar o atleta, já aposta a cobrança, o atleta, na Hispana, tá dizendo aqui. Mas é por isso que recebe menos, ué. Aí o Luiz Júnior tá aqui, ó, lembrando que o Cadu teve uma lesão no quadril, que o afastou dos jogos finais da Série C. O que o João leu ainda há pouco. Marco Silva. Leu meu, Marco Silva, tá dizendo aqui, ó, segundo comentário. Ele fez o segundo comentário? Ou só apareceu um pra mim aqui? Faz de novo que eu faço questão de ler o seu comentário aqui. Mega Atacadista, quer economizar de verdade na hora de comprar bebidas? Vem para a Mega Atacadista, que você encontra todos os tipos de bebidas com o menor preço de Aparecida e região. Faça seu pedido direto pelo iFood e retire no local. É rápido, fácil e com o melhor preço da cidade. Estamos na Rua H042, Conjunto Estrela do Sul, Aparecida de Goiânia. Anote aí o telefone, 62992571815. Mega Atacadista, preço baixo de verdade é aqui. A gente tem conseguido trabalhar com essas apostas que vêm sendo bastante elogiadas pela imprensa. Por exemplo, a gente consegue. Por que ninguém consegue ter sequência quando é destaque no Anápolis, quando é destaque no Crack de Catalão, quando é destaque no Goiatuba? Por que não consegue ter sequência quando pega uma camisa do Goiás, quando pega uma camisa do Vila, quando pega uma camisa do Atlético? Por exemplo, o Abel Ferreira falou disso depois do jogo do Palmeiras, daquele jogo contra o Mirassol. Esse jogador teve no Palmeiras, foi liberado. Mas aí, quando veste a camisa de um Palmeiras, é uma coisa. Quando vai pro Mirassol, parece que fica mais à vontade. Não, tem outras. Você era assim? Você sentia o peso, por exemplo? Vestir a camisa do Santa Cruz é uma coisa? Vestir a camisa do Central é outra? Tem um peso. Só que tem jogador que é de time grande, tem jogador que não é, cara. É rotulado assim, é simples assim. Não tem aquele cara que faz um campeonato, vamos lá, no Goianésia, é artilheiro do campeonato. O campeonato goiano. Certo. Aí vai pra um grande, não dá conta de jogar. Volta pro Goianese, é artilheiro do campeonato de novo no Goianese. Tem cara que é só pra esse tipo de time, cara. Agora, eu já vi jogadores que vindo do interior, como o Vitor, que veio do Crack, e se tornou um cara que fez muita história no Goiás. Muitos, o João deve saber de muito Hernando mais. Também veio do interior, né? Flor de Goiás. Então assim, pode acontecer o cara sentir. E às vezes as pessoas não têm a paciência quando o cara chega. Chega um cara com investimento e chega um de contrapeso. Tá, mas aí a pergunta, você também não tá respondendo. Não, você espera minha concluir, ué. A gente vai tá longa, vai. Eu vou deixar, vai. Você não então, tem, daqui a pouco você é chateado. A gente tá conseguindo trabalhar com essas apostas? Não, Juliano, varia, a gente dá cara. sequência para essas apostas? Se você não tem paciência com essa aposta, aí as coisas. E a gente costuma ter paciência com a aposta, com prata da casa? Tiveram paciência com o Ariel no Goiás? Não, ele é ruim demais. Aí, tá vendo? Não. Tá vendo? Aí, isso é que eu queria. Não, mas ele tá no Atlético. Ele vai ser dispensado no Atlético. Você entendeu, João, onde eu quis chegar? Mas assim, ele é ruim. O jogador que é bom vai ficar. Mas por que ele foi bom no Anápolis? Não, mas aí entra. Se voltar lá pra lá hoje, talvez ele não jogue. O Ariel, ele ajuda o Anápolis, mas ele não consegue ajudar o Goiás, não consegue ajudar o Atlético. Te devolver a pergunta. Ele é um jogador, tecnicamente, que ajuda um time de Série C. Ótimo. Mas então a gente não tem paciência com a aposta não é questão de comprar da casa. Não é isso. Você dá garimpo. Ali você tá garimpando ali, ó. Você vai achar uma pepita de ouro, mas você vai achar muita areia. Ontem a gente teve um craque, o Araújo aqui. O Araújo falou que tá difícil encontrar por isso essa aposta, essa joia. Você já foi num garimpo?
Eu nunca fui, mas assim. Eu já passei assim, perto. Mas assim, eu vejo lá os pessoal lá garimpando lá, né? Você vai garimpando. É difícil você achar uma pepita de ouro. Não, concordo. É difícil. Então, assim, você vai garimpando. Às vezes acontece. É a mesma coisa de buscar jogador. Por isso que é importante você buscar os jogadores emergentes. Agora, o Motorzinho tava falando aí da questão do cara de vir do interior. Uma coisa é jogar no interior, outra coisa é jogar na capital. Óbvio. Mas quando tem personalidade, vinga. Péricles veio do Itumbiara, Carlos Magno veio do João, você tá veio falando de Piracanjuba. Você tá falando assim, da minha época. Não, o Vitor veio lá do craque de Catalão. Tem vários jogadores. O Bruno Henrique agora. Michael, quando veio pro Goiás, estava no Goianésio. Então, assim, cara, quando é bom, não tem CEP. O bom jogador não tem CEP. Né? Agora, ele precisa ter a oportunidade. É igual você trabalhar na Rádio Bandeirantes de Goiânia, se você for bom, pintar um convite, você fica aguardando a oportunidade de ir para São Paulo, de ir para o Rio de Janeiro, às vezes, entendeu? Chega lá, se for bom, se estabelece. Se for meia boca, volta. Se tremer e pipoca, volta. Isso é normal. Agora, ele para descobrir se ele é bom, se ele tem personalidade, se ele está preparado para vestir a camisa de um clube bem maior do que aqueles que ele já jogou, é só tendo a oportunidade, e o Goiás dará a ele. Isso aí. Qual foi a revelação do Goiás agora, que saiu pro Fortaleza e veio pro Atlético? Cauã teve sequência no Goiás? Aí já é uma questão. Aí talvez não teve. Foi bem no Goiás, João? Foi bem no Goiás? Tá teve juiz e instrução. Cara, ele não foi titular absoluto, mas eu renovaria o contrato dele pro ano que vem. Por quê, João Batista? Porque ele pode não ser titular absoluto, mas ajudou todo jogo que entrou. Exato. Ele é o tipo de um cara que o elenco tem que ter. E nós estamos falando de um menino assim, 21 anos, 20 ou 21. 20, 21. Então assim, ele tem muito potencial, ele tem muito que crescer. Entendeu? Então assim, o Adson teve paciência com ele não foi titular absoluto. Mas ele sempre fez parte, ele sempre vem entrando e quando foi titular, ele acabou correspondendo. Só que o Atlético encontrou o melhor que ele, que é o Ronald. O Ronald tá mais preparado do que ele, tá na frente dele. Mas ele mesmo assim, ele não foi posto de escanteio. Ele sempre vem entrando. O Ariel, que foi mencionado aqui, não deu certo no Goiás, foi pro Atlético e também não vai permanecer. Foi dado a ele uma oportunidade agora no último jogo, o Motorzinho trabalhou nesse jogo, pode até falar melhor que eu. Mas assim, não vai permanecer. Ele não tem qualidade técnica para ajudar o Atlético naquilo que o Atlético tem como objetivo, que é voltar à elite do futebol brasileiro. Agora, de repente, numa Série C com o Anápolis, ele é 10 e faixa. Ele tá à vontade. 10 e faixa. Aí ele entendeu? tá à vontade. Ele sobra, né? Você lembra que em 2023 o Vila foi atrás de um jogador chamado Denner, lá do CRB. Eu lembro. CRB. Por que ele não veio? Foi 23 ou 24? 23. 23. Denner, eu lembro. O meia. Aí, lá do CRB. Sabe o que ele falou, João? Não vou não, por causa da pressão. A pressão tá demais. Lembra disso? Teve esse negócio mesmo. Aí, ó. Então aí você vê um cara que não tem personalidade, pô. O cara que não quer. Não, vamos longe não, mas o Abel falou esse final de semana, jogar no Mirassol, os caras jogam livre, leve e acabei de solto. falar aqui, ué. Né? Livre... Tinha um jogador do Palmeiras que agora tá arrebentando, né, com a camisa ele citou o lateral esquerdo lá, o Reinaldo. Reinaldo. Aí tá o cara recusou. Ainda falou assim, uma coisa é jogar no Palmeiras, outra coisa é jogar no Mirassol. Por isso que eu perguntei pro Wesley. Tem isso mesmo? Tem diferença. O jogador sente. Olha, o Denner a gente que é impaciente. A proposta de vir pro Vila porque não queria sustentar a pressão. Ou é a imprensa que é impaciente, hein, Iago? Você tá olhando pra mim, é você que vai responder. Plano e Esquadrias, com mais de 28 anos no mercado da construção civil, a Plano Esquadrias é uma indústria consolidada que atende os mais altos níveis de exigência com uma gestão altamente técnica. Nossos projetos entregam qualidade e segurança, sempre utilizando sistemas de esquadrias que atendem todas as normas ABNT. Plano e Esquadrias abrindo portas e janelas para o seu sucesso e tranquilidade. E aí, Iago, é sua vez. Eu acho que é um mix de tudo isso que a gente tá falando aqui, ô Juliano. O cara chega, às vezes chega com uma aposta, por exemplo, vou citar pra você uma aposta que chegou aqui, é o queridinho do coração da Ivana. Esse é o queridinho, é o Brian. O Brian chegou, como é que eu vou cobrar do Brian? Ele jogou em todas as posições, quase foi de goleiro no lugar do Tadeu, mas não jogou naquele vinha fazendo no CSA, que é de meia, né? Então assim, jogou muito pouco na posição que é a dele. Então tem todo um contexto por trás, mas você vê quando o cara tá em campo que ele tem qualidade, né? Que ele é um jogador que, se bem lapidado, ele vai virar um bom jogador de futebol aí no Goiás, vai ajudar. Agora, quando o cara é ruim, aí não tem jeito. Aí não adianta falar que é a imprensa que queima, que é a torcida, porque se falta futebol, todo mundo tá assistindo o jogo e todo mundo vai cobrar, né? Tipo, por exemplo, o Moraes chegou aqui, o que o Moraes produziu? Nada.
Como é que não vai cobrar? Vai ficar esperando 1, 2, 3, 4, 5, esperar errar 1000 vezes? O Messias errou. Todo mundo vem cobrando o Messias desde o início do campeonato. Vai esperar quando? A cobrança é normal, tem que cobrar mesmo. Não é culpa não, é falta de futebol. Simples. Agora, e um outro detalhe. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, vai, João, quando você chega num time organizado, taticamente, o time já tá ali com todo mundo definido, organizado, já é muito mais fácil também do seu futebol aparecer. Qual que é o time mais organizado taticamente hoje no futebol goiano aqui? O Atlético. Hoje? O trem é muito doido, né? O Goiás que tá disputando o acesso. Não, mas hoje, o Atlético é o time mais organizado. Você não perguntou hoje? O Atlético hoje com o time dele, o 11 dele em campo, ele é um time organizado. O Goiás não tem uma definição de time ainda. O Goiás ele não tem uma definição. Acabou o campeonato, não tem. Acabou o campeonato. Não, no começo tinha. Agora o Goiás pode subir não tendo. Agora, exatamente. É incrível, né? E pode subir não tendo. Máquina de fazer doido. Então, assim, máquina de fazer doido. Então, assim, o Goiás ele vai com 3 zagueiros, vai com. Pra você ter uma ideia, o Anselmo Ramonstro foi titular o campeonato todo. Eu penso que ele não joga domingo. Eu também. E mais uma vez eu aponto, cara, pra mim, eu tenho comigo que quem vai jogar é aquele barbudinho lá, o Arthur Kaique. Não, então já vou te falar, Arthur Kaique não joga. Não joga? Tá fora. Esse aí não deve entrar em campo mais pelo Goiás. Só pra você não sofrer. Não. Ixi, aí, ó. A informação, ó. Não, eu vou falar pra você. Pra mim seria até uma boa. Já pra tá. Arthur Kaique, Pedrinho, já, o Wellington. Né, é tudo 6. Cara, eu acho que ele pode. 6, vira da meia dúzia. Eu acho que ele pode dar uma loucura com o Pedrinho. Dentro do respeito. Eu acho que ele pode mas já se explica isso. Dentro do respeito, claro, porque às vezes, cara, tem jogador que vive uma fase muito boa e tem jogador que vive uma fase muito ruim. E isso é normal, oscila. Cara, eu lembro desse Arthur no Atlético. Cara, tava comendo a bola. Tava comendo a bola. Né? Mas aí você conta 5 anos pra trás, né? Sabe uma coisa que eu achei menos. Mas aí eu vou te falar uma coisa. Mas pra assumir o futebol. O Araújo falou o seguinte, ó. Quem tem ditado. Vocês ouviram a entrevista do Araújo ontem? Mais ou menos. Você falou mais ou menos, né? Mais ou menos. O que o Araújo falou quando o jogador é mais experiente? São os jogadores experientes que têm ditado o ritmo na Série B do 38, 40 anos. Exatamente, tem ditado. Ele falou né? Cara, eu imaginei João, Iago, mas aqui Wesley. no futebol goiano só tem um acima de 40 que joga, né? Ainda deu conta de jogar pro Alf. E assim é reserva. Pois é. Mas esse é profissional. Mas assim, o resto. Profissional. De 38 que deu certo, me lembra, mãe? Não, você aqui fala hoje. Não, eu lembro do hoje, jovem, né? Wesley Garcia deu conta de jogar. Mas esse é novo, esse nem novo. Wesley Garcia. Lá atrás teve uns que ainda conseguiu jogar Garcia. até 40, 38. Você pega aí. Em outros clubes, o Nenê lá foi aplaudido lá pelo Vasco. Aqui nós tivemos o Romerito jogando com 41. O Romerito até o Lindomar jogando com 40. E dando pique. Amalho, cara. Vou te falar um negócio. Depois que eu fui na partida aí dos amigos que teve aí, Pedrinho, Paulinho, mais Pedro Lima, que eu vi o Fabão e o Josué jogar bola, eu senti nojo do time do Goiás. Eu falei, não, isso é de dar nojo. O Fabão dando pique, dando paulada, batendo falta. Tudo bem, que ele precisou de 5 pra meter sabe com quem? Sabe com quem? Lugano. Não, era paulada. Ele contou pra gente. E o Josué dando tapa no cara. Acertou um tapa nas costas do cara pra não perder a corrida, meu amigo. Ficou os 5 dedos dele nas costas do cara. O cara aposentado. Olha o Santos aqui e o Paulo Baia. Vocês vão lembrar, não? O Paulo Baia também. Baia chegou aos 38 anos. Tô falando pra vocês. A gente vai discutir. Cara, a gente vai arrumando um debate aqui, ó. E o trem vai girando, a rodada vai girando. E aí fica uma loucura. 7h59, a Paixão Esmeraldina tem endereço certo. A Nova Goiás História do Buriti Shopping está de portas abertas com uma linha completa de produtos oficiais para você vestir o amor pelo Verdão. Funcionamento de segunda a segunda, das 10 às 22. E tem mais. A Goiás História da Avenida 85, na sede social do clube, também te espera de segunda a sexta, das 9 às 19. E aos sábados, das 9 às 14. Passe em uma das lojas oficiais e leve para casa o manto e as novidades do Goiás Esporte Clube para você. 1 minutinho para as 8 horas da noite. Você está no Boleiragem da Bandeirantes Goiânia. Você pode seguir a gente no Instagram, no TikTok, no Kawaii, tudo Boleiragem. Ok, Iago? Boleiragem.rb no Instagram e boleiragem.rb_ lá no YouTube. No YouTube também estamos no TikTok e no Kawaii, em todas as plataformas digitais para vocês. Agora nós falamos. Fala, João Batista. Acho que seu microfone tá desligado, viu, João? Não, tá, eu tenho com a impressão. Não. Fala assim, one, two, fala. Não tá não. Só pra brecha. Não, tá. Pra ficar bonito. Tá ligado.
Ô Juliano, você pega aí, no futebol goiano nós não tivemos essa sorte de jogadores assim, um pouco mais experientes que jogaram futebol, pelo menos nesta temporada. Mas você pega aí o Nenê, cara, o Nenê o ano passado jogou pra caramba, ainda ajuda lá de vez em quando. E o Nenê tem mais de 40, né? Tem, 42. Você pega o Everton Ribeiro, aquele Zé Roberto, lembra do Zé Roberto que jogou no Palmeiras e no Santos? Nossa. O Zé jogou com uns 45 anos e tem Gomes ainda O do Bahia lá, o meia que era do Flamengo, o Everton Ribeiro. Everton Ribeiro. Voltou agora, né? Voltou agora, cara, tá rasgando. Tem muita gente aí pra cima aí. Fábio, goleiro do... O Fábio goleiro é incamável. hoje, né? Acho que o Fábio tem Interminável. 45 Nossa, anos. Goleiro ainda é mais fácil. Não, mas mesmo assim, ó, Cara, o mas pra reflexo. goleiro, deixa eu te falar, O né, João? reflexo, você fica cego, as vistas não vai ficar. Você Não é a tá mesma coisa, ágil não, né? mais. Não é a mesma coisa. Goleiro ainda é Não, pior, cara, a fica idade. cego, né? Ó, vamos fazer o seguinte, eu perde vou um pro pouco meu o intervalo. reflexo. Eu vou pro intervalo porque na sequência eu vou ter o prazer de poder anunciar pra vocês o nosso personagem, o nosso convidado. Vou pro intervalo, 8h01, a gente volta já no Boleiragem da Rádio Bandeirantes, Goiânia. Pode apitar de novo, seu juiz. A resenha tá de volta. Boleiragem na área, na Rádio Bandeirantes. Cansado daquela internet lenta que trava e não chega em todos os cantos da sua casa? Com a Link Telecom você navega sem limites, joga online, maratona suas séries favoritas e ainda garante benefícios exclusivos como Disney Plus, HBO Max e muito mais. Chegou a hora de aproveitar a internet mais premiada do estado. Assine agora pelo WhatsApp 3998-7606. Link Telecom, conexão em todos os sentidos. Na construção civil, cada detalhe importa. A Plane oferece esquadrias de alumínio, guarda-corpos e peles de vidro de alto padrão e qualidade há mais de 28 anos. E temos orgulho de participar das obras que levam Goiânia para o futuro. Construtor, a sua obra merece o melhor. Confie na experiência. Plane Esquadrias, abrindo portas e janelas para seu sucesso e tranquilidade. Nos siga no Instagram, @Plane Esquadrias. Quando o assunto é economizar de verdade, o destino certo é a Mega Atacadista. Aqui você encontra todas as bebidas que procura com os melhores preços de Aparecida e região. Peça direto pelo iFood ou retire na loja. Prático, rápido e vantajoso. Estamos na Rua H042, Conjunto Estrela do Sul, Aparecida de Goiânia. 6299-257-1815. Mega Atacadista. Qualidade, variedade e preço que fazem a diferença. Quando o assunto é porta e madeira, o nome é Center Portas. Linha completa em madeiras, fechaduras, dobradiças e acessórios. E tem mais: mesas, portas maciças e portas sob encomenda. Janelas, deck, ripado, pergolado e o melhor em madeiras. Na Center Portas tem qualidade, preço justo e o atendimento que faz a diferença. Avenida Cascavel 44, quadra B, lote 3, setor Castelo Branco. WhatsApp 994529352. Center Portas, o nome certo em portas e madeiras. O BCJ Pay é o parceiro que você precisa para vender mais, seja na loja física ou virtual. Suas vendas ficam mais simples e seguras com as soluções do BCJ Pay. Tem maquininha, link de pagamento para vender pelo WhatsApp e redes sociais, integração com e-commerce para seu site, BCJ Tap para transformar seu celular em maquininha e soluções Tap. Acesse bcjpay.com.br e contrate a solução que mais combina com seu negócio. Pode apitar de novo, seu juiz. A resenha tá de volta. Boleiragem na área, na Rádio Bandeirantes. Juliano Moreira. Ex-Internacional, ex-Goiás, agora técnico da Aparecidense. Nunca imaginei que fosse ver ele como técnico. A Aparecidense anunciou nesta quarta-feira a contratação de Renan Brito para comandar a equipe na próxima temporada. Será a primeira grande oportunidade do ex-goleiro do Goiás, do ex-goleiro do Internacional, à frente de uma equipe profissional, depois da aposentadoria. Deve ser difícil, né? Ele tá ouvindo, tá conectado com a gente, ele ficou ouvindo essa questão de aposentadoria. Aposentadoria que nada. Se ele tá voltando pra Labuta é porque ele não aguenta ficar sem o futebol, longe da bola, né? E foi um baita cara de convivência no Goiás, um baita líder, independente ou não do momento, mas um cara que na derrota, dava a carinha pra bater,
Um cara que jogou em time grande que dispensa legenda, né? Diga-se de passagem. Eu tô falando do Renan, ex-goleiro do Goiás, que agora é técnico de futebol. Ô Renan, seja muito bem-vindo no Boleiragem da Bandeirantes. Que bom revê-lo, que bom bater um papo com você. Como tá você? Tá tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Prazer revê-lo, participar do Boleiragem também e de volta ao estado, né? Ele tá tendo a oportunidade de trabalhar no campeonato e num estado tão competitivo como é o Goiânia. E vem cá, quando é que você tomou essa decisão? Eu falei aqui ainda, quando eu tava falando de você aqui, eu não imaginava que você fosse ser técnico, mas vem cá, você se espelha em quem? Pra se tornar um técnico, você buscou ter como referência quem? Pra se tornar técnico de futebol, hein, Renan? Na verdade, eu sabia que eu ia seguir de bola, até por estar dentro desse meio desde os 9 anos de idade. Quando foi chegando mais próximo ao final da minha carreira, ali exatamente na pandemia, resolvi fazer as despesas, fazer o curso para ver se me identificava, né, com essa profissão mesmo. E claro que sempre traz da memória, né, os grandes treinadores, os grandes líderes que tu teve durante a tua carreira como atleta. Passa a observar ainda mais esse mundo de técnicos, né, para estar tendo aprendizado e tirando ideias, situações de modelo de jogo. E então, claro que eu vivencio o Tite, Abel, o Tite, o próprio Hélio dos Anjos, experiência aqui no Goiás, Anderson. Então, vários nomes que a gente teve a oportunidade de trabalhar durante a atleta, e agora a gente tenta criar o nosso processo, nosso modelo para buscar ter sucesso. Muito bem, a gente tá ouvindo o Renan em áudio e vídeo, para você que tá no YouTube. Renan, goleiraço do Goiás, um baita goleiro do Internacional e agora técnico da equipe da Aparecidense, é o nosso personagem na noite desta quarta-feira do Boleiragem ao vivo, 8h07 da noite. E que bom receber o Renan. Renan que teve recentemente também na base do Internacional. A gente teve o fórum dos treinadores de ADS no Rio de Janeiro e a gente presenciou um fato que foi polêmica no Brasil inteiro, a fala do Oswaldo de Oliveira, que depois até se pronunciou nas redes sociais, a fala do Leão, que é contra a vinda de estrangeiros e reforçou aquilo que ele sempre disse. Ô, Renan, já que você está começando a carreira como técnico, como é que você vê esse intercâmbio, né, a vinda dos estrangeiros para o Brasil, e como é que você viu aquela altura, começando a sua carreira, chegando agora, né, toda essa polêmica envolvendo estrangeiros, ficou um nós contra eles. Eu acho que aquilo ficou feio demais, mas eu queria ouvir a sua opinião, hein, Renan? Eu acho que a gente tem que ter uma leitura, né? Eu acho que o Ancelotti é um dos maiores treinadores da história, tem há muito tempo, né, fazendo grandes trabalhos em grandes clubes, e teve a oportunidade de assumir a seleção por muito do nosso momento, né, de como estrutura de futebol, como seleção brasileira em resultados em si. Eu acho que a gente tem grandes treinadores no Brasil, acredito muito nisso, mas a gente meio que deixou o espaço para os europeus, e não só europeus, os americanos vindo do nosso mercado, falando agora como treinador, muito por a gente se debruçar nos resultados da seleção, resultados dos clubes, e de repente na organização, nos processos do dia a dia, de treino, jogo, de vivenciar o clube, né, e entender o projeto dos clubes curto, médio e longo prazo, a gente ficou resultadista até pela nossa cultura e acabou abrindo muito espaço para os europeus virem e ocuparem esse espaço. Hoje tem grandes treinadores jovens, experientes também, que entenderam isso e estão retomando, né, o seu espaço, mas é um processo agora que vai demandar um pouco de tempo, até em função do nosso curso de preparação e licenças não serem validados em outros mercados. A gente vai ficar dependendo bastante do resultado e sucesso no mercado nacional. A gente tá com o Renan, rapaz, ó, posso falar uma coisa? Tá falando como treinador que vai ter uma carreira brilhante, e eu vou torcer para ele porque quando ele esteve aqui, aliás, entrou numa dividida que eu vou te contar uma coisa. Vou deixar essa pergunta mais para frente. Eu sei que ele não é de entrar em polêmica, mas ele se posiciona. Mas eu já de antemão, tá, Renan, saiba,
você tem aqui um cara que vai torcer pra você ser um baita de um treinador, porque político você sempre foi, educado você sempre foi, e um grande goleiro você sempre foi também, isso no Internacional, por onde você passou, na equipe do Goiás, enfim. Eu não preciso falar muito aqui da sua carreira como jogador de futebol, como goleiro, mas eu vou abrir agora uma rodada de perguntas, mas saiba, Renan, você tem um cara que vai torcer pra você ser um baita de um treinador. Quem quer perguntar primeiro? Wesley, Iago, João? Primeiro, boa noite, Renan. João Batista que tá falando. Tenha boa sorte aí, cara. Você já treinou o Barra, né? Já teve, né, alguns bons momentos lá no Barras, né? Então, assim, tomara que aqui na Aparecidense, aqui no nosso futebol, no futebol goiano, você, né, se sinta já é de casa, que você também possa dar sequência aí nessa carreira, que tenho certeza que será brilhante. Renan, qual é o seu estilo de jogo? O que você prefere no seu time? É mais reativo? Aquele time mais de construção, que gosta de ficar com a bola, menos bola, mais ligação direta, mais velocidade? Qual estilo de jogo que você gosta de implementar nos seus times? Ô, Renan, boa noite. Boa noite, João. Prazer falar contigo. Eu acredito muito no modelo de jogo vertical. Eu acho que é a tendência hoje, né, pela intensidade que o jogo exige. Os jogos e cada vez mais caminhando, né, para marcação individual, mesmo nos setores de pressão. Às vezes a gente quer individualizar para retomar logo a bola, então exige essas transições rápidas, né? Mas dentro dos 90 minutos, eu acho que a gente vê aí, né, Palmeiras, Flamengo, que hoje são as grandes equipes, né? O próprio Mirassol, que é uma equipe que vem fazendo um grande brasileiro do Guanais, tenta ter a bola, tenta construir, tenta jogar, mas tem que saber jogar em todos os momentos, né, da organização e da transição. Então, eu tento equilibrar bem a equipe para a gente saber nos momentos que a gente precisar sofrer defensivamente, a gente vai fazer isso organizado, e também dar a liberdade, dar a ferramenta para os jogadores desfrutarem de terem a bola, de ter um jogo apoiado para chegar ao gol. Não, conosco, batendo papo no Boleiragem, ex-Goiás, ex-Internacional, esteve também no futebol europeu, no Valência, passou pelo Ceará, esteve no São Bento e por último no Marcílio Dias. É o convidado da noite desta quarta-feira do Boleiragem. Você tem pergunta, Wesley Souza? Claro. Boa noite, Renan. Wesley falando. Um prazer estar aqui falando com você e obrigado por receber o convite aqui do Boleiragem. Renan, quando você decidiu, né, falar, vou fazer essa transição, deu uma refugada ou você decidiu logo de uma vez? Porque, sim, quando eu decidi, ontem eu tava jogando, amanhã eu já parei, não quis mais saber de bola. Foi rápido essa transição, porque jogador, quando a gente costuma falar que jogador morre duas vezes, né? Quando para e de morte natural. Foi rápido essa transição ou você ainda tem uma restrição? Boa noite, Wes. Prazer falar contigo também, Tia. Eu estava amadurecendo essa ideia depois que saí do Ceará, do São Bento, ainda tive um pouco de lesão, sofri bastante e vi que não ia conseguir mais estar no alto nível e amadureci essa ideia, e logo em seguida veio a pandemia, então não tinha como eu alinhar uma nova carreira, um novo momento, e prolonguei isso até usando como uma preparação para mim, né, para jogar em divisões inferiores, em estaduais, novamente, para mim poder ver e vivenciar a situação de jogadores de Série D, jogadores que estão subindo, e tentar dentro disso absorver maior informação, maior ferramenta para mim me preparar como técnico, né. Eu fiz a licença B da CBF, passei pelo processo seletivo para entrar na base do Barra, que também era um caminho que eu queria passar de base para mim poder entender o processo, entender as atualidades com relação à formação, e fui vivenciando essas etapas, né, até chegar ao profissional do Barra, participar do Catarinense como técnico, né, na montagem toda do grupo que acabou sendo campeão da Série D, né, com o Eduardo Toldo também, que foi auxiliar e aprendi bastante. Então eu acredito que eu fiz uma transição pós-carreira equilibrada, né? Não sofri com aquele sentimento de achar que podia jogar mais um pouco, e mergulhei
para fazer esse processo de formação e evolução até pegar técnico profissional. Muito bem. Ô, Renan, eu me lembro que quando você chegou aqui, o Wenderson Moreira, ele tirou o Arley em determinados momentos, num determinado recorte do campeonato, o Wenderson Moreira tirou o Arley do time. O Arley até já se expressou com relação a essa questão, a decepção que ele tem com o Wenderson Moreira, não é com o Renan, né? E aí, o Wenderson Moreira foi e escalou o Renan, né, como novo goleiro do Goiás. E aí o Arley expressou a decepção dele. Como é que foi aquele momento, tá no meio daquele fogo cruzado, daquela situação, entrar como titular no lugar de alguém que tem tanta história, né? E se isso abala um pouco, né? Porque não tem jeito, o goleiro não trabalha separado dos demais. Você tinha que ver o Arley todo dia, o preparador de goleiro todo dia. Como é que ficou ali a relação, como é que ficou o ambiente e como é que foi aquele momento ali, hein, Renan? Ih, a pergunta até fez travar, tá vendo a conexão? Fez até travar a conexão, ó. Fez até travar. Eu até ia falar assim, pô, será que o Renan deixou uma ligação entrar ali pra não responder? Tô brincando, Renan, vou deixar você à vontade pra responder aí. Não, quando eu recebi a ligação do Goiás para a proposta, né, eu tinha mais um ano de contrato com o Inter, e a proposta do Goiás de 4 anos mais um, então no caso 5 anos, mostrava muito do interesse e do entendimento que eu poderia ajudar, né? Ninguém me prometeu titularidade, ninguém me falou que eu pegaria e jogaria, e tanto que eu fiquei no banco, né, no estadual, fiquei no banco na Copa do Brasil, e fui ter a oportunidade na reta final ali da Copa do Brasil, acho que foi o Santo André, algum jogo, ou ABC, não me lembro bem, e depois o Brasileiro já na terceira rodada. Então eu sabia que eu tinha que entrar aí bem, como tu colocou, já tinha a vivência de no Inter ser titular com o Klemer, pós-campeão mundial, né? Quando eu fui pro Valência também, da mesma forma, né, para substituir o Canizares. E eu preocupei em fazer a minha, né, fazer a melhor forma para defender o Goiás, que no fim eu acredito que tem que ser o objetivo de todo atleta, né, fazer o seu melhor, e a decisão é do treinador. Você já falou com o Arles, já trocou uma ideia com ele depois disso? Deixa eu só entrar nessa questão. Como é que é a tua relação com o Arles? Como é que ficou o ambiente ali? Eu nunca tive problema com ele no dia a dia, no trabalho. E como eu falei, sempre foquei muito, né, no trabalho. Quando ele passou a ser diretor executivo da mesma forma, até o dia que teve a história dos áudios, né, de toda a situação que se criou. Ele me ligou, explicou que era uma situação que foi distorcida, enfim. Mas acho que o que ele errou, o que ele falou, da mim e de outras pessoas, cabe a ele explicar, né? Sempre fui profissional com ele, com todos os goleiros que eu tive que conviver, trabalhar, respeitar, como falou. Todo goleiro depende muito, né, da ajuda de um ou outro, e dentro dos valores, né, que eu fui criado, né, pela minha família, formado dentro do Inter também. Acho que o respeito pelas pessoas acima de tudo, né? Claro que nunca a gente teve uma amizade, né? Nunca vai ter. São pensamentos e são valores diferentes, apenas isso. E a gente tentou ter sucesso como atleta juntos, depois como executivos, e ele seguiu o caminho dele agora, após carreira como executivo, né, no Santa Cruz, e eu como técnico, né? Mas essa conversa, né, como tu falou, nunca existiu, nunca aconteceu, porque a gente nunca teve problema até aquele incidente, e aquele incidente também foi bem próximo já da minha saída do Goiás também, no final de ciclo, né? Onde eu já tinha tido uma lesão, tinha tido vários goleiros contratados, e eu entendi, respeitei, guardo carinho pelo Goiás e por outras muitas pessoas que eu guardo carinho, que naquele tempo foi importante me ajudar e me respeitar, digamos. Para você que está chegando agora e não está entendendo, a gente está ouvindo o Renan e vazou um áudio na época onde o Arley Menezes, né, ídolo do torcedor do Goiás, reclamou do Renan,
do Renan, goleiro titular da equipe do Goiás. E esse áudio vazou. E isso chegou até o Renan. Então, assim, só estou contextualizando, porque tem muita gente que tá chegando na live, tem muito torcedor novo, né, às vezes não sabe desse episódio, e isso acabou acontecendo. Então, o Renan, sendo bem claro, muito polido, como ele sempre foi, muito educado, sabia que quando jogador, o Renan nem tocava nesse assunto. Você perguntava isso, eu acompanhava o Goiás junto com o André, às vezes com o Júnior. Cara, você perguntava isso pro Renan, ele dava a volta no campo, mas não falava sobre o assunto. Mas é o respeito mas que bom, assim, ele poder trazer isso à tona, poder falar disso de uma forma bem diferente agora na condição de técnico. Não, interessante, Renan, é isso aí, cara. Essa semana nós entrevistamos o Hélio dos Anjos, acredito que deve ter trabalhado com você. O Hélio, ele tem uma maneira de trabalhar que você conhece, ele participa de tudo como treinador, desde a formação de uma comissão técnica, a formação de um elenco. Então ele quer que o clube seja do jeito que ele entende que tem que ser o futebol. Hoje você é técnico da Aparecidense, como que tá a montagem desse elenco para Aparecidense? Você participa da montagem ou você quer chegar no dia da apresentação, que deve ser agora em dezembro, e já pegar o elenco pronto, sem indicar, sem colocar o seu plano de jogo, os jogadores e a característica que você quer, ou você faz como ele e outros treinadores, participa de tudo? Eu tenho, o costume de montar um banco de dados, de manter sempre atualizado sobre jogadores de diversos níveis, e quando houve o contato do Zé Carlos, em nome da Aparecidense, já tinha alguns nomes que estavam sendo analisados. A gente fez de integrar essa lista, e trocar informações, tirar informações com os jogadores que jogaram junto, com treinadores, enfim, buscar no mercado informações, e a gente vai criando dentro desses filtros, que eu tenho no meu trabalho e acho que todo clube tem, jogadores que já vivenciaram competição, histórico de minutagem, de lesão, momentos competitivos, às vezes o jogador não está jogando por uma determinada circunstância, mas nem por isso ele deixa de ter qualidade que possa agregar ao modelo de jogo, de trabalho. E eu acredito muito num trabalho construído de diversas mãos, Eu estou vindo para a Aparecidense nesse momento sozinho, pelo momento que a Aparecidense está de transição, de ter que resolver algumas coisas ainda com relação a profissionais que estavam aqui, outros que vão seguir. E eu aceitei esse desafio. Eu acho que, como a gente falou no início da conversa, eu tenho 3 anos nessa profissão, trabalhei em base profissional do Barra, na base do Inter também, com diversos profissionais. Eu acho que quanto mais profissionais eu vivenciar e eu conseguir me adequar, isso vai me ajudar no meu processo. E eu não tenho dificuldade, nessa liderança de gestionar pessoas. Respeito e aprendi muito com o Hélio, acho que até pelo momento da carreira dele de muitos anos, dele ter sucesso, dessa forma, ele tem a maneira dele de trabalhar. Eu vou ter a minha, de tentar levar a ideia junto com o executivo, junto com as pessoas que fazem o clube, entender a identidade do clube, sem abrir mão de valores e processos que a gente acredita que vão nos levar até o resultado, que é o que todo mundo quer. Olha aí, Renan, agora técnico, professor Renan. Iago, mais uma colocação, tá com a gente ao vivo no Boleiragem desta quarta-feira. Boa noite, Renan, prazer revê-lo, Falamos aí em 2023, acho que a gente teve a oportunidade de fazer uma matéria com você aí pra minha página do Instagram, então seja bem-vindo ao Boleiragem. E eu queria te fazer uma pergunta, cara. Tá todo mundo aqui no off aqui elogiando a sua postura, a sua forma de falar. Eu até falei pro Juliano aqui no off, falei, Juliano, o homem é muito polido, isso aí não entra, é educado demais, não vai entrar em nada que a gente tentar fazer uma pergunta para fugir do que é o tradicional do Renan, que é educação. E eu tenho uma pergunta para você, Renan, que talvez seja o que a gente vive hoje em vários clubes do futebol brasileiro, que é o seguinte, você como jogador, você passou muito por isso. A gente sabe da sua trajetória, os problemas que você teve aqui no Goiás, provavelmente você teve também no Inter, nos outros clubes onde você atuou, que é a famosa panela.
né? Hoje, como treinador, você vai ser um gestor de pessoas. Você vai ter que saber lidar com aquilo ali, tentar encontrar uma solução meio termo dentro de tudo que você já viveu no futebol, mas agora é você que tem que resolver esse problema. Eu queria saber de você, como que o Renan se vê nessa situação, né? Tendo que ver ali um grande ídolo de um lado, outro do outro, e ter que mediar isso. O que o Renan pensa, né? E já viveu dentro do futebol nessas situações? Boa pergunta. Eu acredito muito na verdade, né? Eu acho que quando o jogador sente verdade, vê que tu justo é difícil, né? Porque a justiça, às vezes, pro jogador que tá saindo não é ideal, para quem tá entrando acha que é justo. Mas eu acho que o trato reto, desde o primeiro dia, desde a primeira atividade, e a atenção com todos os jogadores, com quem tá jogando, com quem não tá jogando, tentar entender esse momento e ajudar o jogador. Mas o mais importante é o respeito e a retidão, a lealdade, né? É isso que eu tento colocar no meu trabalho, né? Que os jogadores vão estar chateados, vão estar indignados, vão ter um dia ruim, vão ter 2 dias, mas a partir do momento que isso impactar no trabalho, numa semana de treino, impactar num jogo, aí já foge um pouquinho. Então, conscientizar eles, né? Que esse ambiente é muito importante, independente do nível de seleção brasileira, até um time que joga só estadual. Acho que o ambiente que é construído, respeito, jogadores, atletas, diretoria, é um pilar importante que eu não abro mão. E cabe a mim e a comissão, né, que somos os líderes, mostrar esse norte, ter a retidão e ser transparente, né? A notícia boa ou ruim tem que ser dada, tem que ser feita, tem que ser colocada. Um jogador mais jovem, com mais velho, mas sabendo que a decisão é sempre o mais importante para o clube. E é isso que eu acredito. Os grandes treinadores que lideram e mostraram isso, né? A gente não tem que tratar o jovem ou o mais velho de forma diferente, humilhar ou destratar, mas pensar sempre no melhor para a equipe e os jogadores se adequarem a isso, para no final todo mundo ter a recompensa. Muito bem, a gente está batendo papo com o Renan. Professor Renan, Goiás e Inter foram 2 casas, a gente pode colocar dessa maneira, fortes, a gente pode colocar assim, na sua carreira, né? Na sua estrada, na sua jornada. Se tivesse que resumir o que cada clube te ensinou como homem, como profissional, o que diria o professor Renan Brito, hoje técnico da Aparecidense? O Inter me formou, né? Eu entrei com 9 anos, me deu a primeira oportunidade, me abriu portas para chegar à seleção, jogar no exterior, me abriu portas para fazer estágio como treinador, retornei agora como treinador na base do Sub-20. Então é um clube que é muito atrelado à minha história, no qual tem um carinho, uma identificação gigante. O Goiás, eu fiquei 5 anos, né? Minhas filhas foram criadas aqui, eu ainda tenho residência em Goiânia, por mais que não tenha tanta ligação, de repente, com o clube, né? Com o Goiás, mas com muitas pessoas que passaram ali, outras que ainda estão. Então eu tenho um carinho enorme pelos dois, né? Acho que foram importantes vítimas da minha vida, aprendi muito, como tu colocou. Trabalhei muito, né, no Goiás ou no Inter, né, independente de momento ou situação, para ter aquela sensação de dever cumprido, né, que a gente sabe que todo profissional em qualquer área quer ter, e agregaram muito a minha história, né, e eu tento carregar os aprendizados, tento carregar isso pro restante da minha vida, com gratidão, respeitando agora o escudo da Aparecidense, que eu também quero construir uma história, ter resultados, que a gente sabe que é o que fica e o que cria lá no clube e no meio esportivo. E aí, João, mais uma colocação pro Renan? Mais uma colocação pro Renan. Renan, a Aparecidense agora virou SAF. Né? O que foi prometido a você, questão de orçamento, montagem de equipe, vai ter investimento razoável, não? O que você espera da montagem da equipe para o Campeonato Goiano e deixar a Aparecidense em qual estágio? Vai brigar pelo título? Já brigou algumas vezes, semifinal, ou se manter no campeonato? Acho que eu tenho que entender, né, a história da Aparecidense, né, por ter jogado aqui, enfrentado em final, enfrentado sempre um rival muito difícil. Um histórico recente da Aparecidense,
resultados de Copa do Brasil, ter participado da Série C em bons momentos também, e o recorte menor não foi tão bom, né? Mas não pode entender que isso é a realidade da Aparecidense. Esse foi um momento que passou, a gente agora tem a missão daqui para frente, né? De fazer um trabalho consistente, como tu falou, com perfil de atletas jovens, com perfil de atletas que é o histórico da Presidente, né? Que acaba colocando depois em outros mercados, consegue realocar esses atletas como ativo. E esse é um grande desafio, aliando isso a dar espaço para jogadores da categoria de base também, identificar talentos ativos para o clube. Mas isso tudo passa para o resultado. Eu estou pouco tempo como treinador, mas como atleta já entendi isso do futebol bem cedo. E o resultado é importante e é um pilar importante, né, de todo o clube, de todo o projeto. Então, nesse primeiro momento, a gente está mapeando bem o mercado, filtrando bem para ter opções que consiga unir, né, a parte financeira do clube, que agora a gente tem a promessa, né, que vai ter a parte financeira sempre em dia, a parte sempre dentro do clube propor honrada, e ter esse atrativo para os jogadores virem, performarem, e a gente retomando cada vez mais, e isso vai trazendo o investimento necessário para chegar ao nível mais alto que é o Aparecidense DC. Você inicia os trabalhos quando aqui, Renan, na Presidência? Eu estou aqui em Goiânia. Já está em Goiânia? Ontem estou em Goiânia, fazendo a montagem, vendo estrutura, pensando em pré-temporada, conversando com o João Auxiliar, né, que conheci aqui, o cara conhece bem o mercado, conhece bem a competição também, falando bastante com o Jean, jogador físico, né, com o Marlin, dando de goleiro, para a gente alinhar os jogadores que a gente vai contar, a maneira que a gente vai tocar a pré-temporada, que vai começar dia 1º de dezembro mesmo, as atividades com avaliações, né. Bacana, né? Poder ouvir o Renan. Tem mais perguntas, Wesley? Você falou aí alguns nomes aí, eu fiquei na dúvida. O João é o filho do Cocá, ou Renan? Não, né? Não, ele assessor agora do Zé Felipe, pô. O João que estava no Guanabara, no profissional, no sub-20, né? Mudou agora. O João não tá mexendo com futebol mesmo, exatamente. Braço direito do Zé Felipe agora. Exatamente. Não, eles cresceram juntos. Gosta da Aparecidense também, né? Renan, o que você já deve ter ido, né, acompanhar um pouquinho lá a Aparecidense, você sabe que tem o Aníbal lá, tem o CT do Goiás que parece que também tá, né, João, à disposição da Aparecidense. Eles fizeram um acordo aí, o CT Coimbra, quando eu trabalhei lá, saiu uma academia que eles fizeram. Você acha que isso pode dar uma condição do seu trabalho para você poder entregar o que eles pedem, se é permanência, se é chegar em Série D, em Série C, o que for, né? Você acha que essa estrutura, se você já viu, vai te dar a capacidade de você fazer esse trabalho? E acrescentando, Renan, porque a Aparecidense, antigamente, ela treinava realmente no CT Coimbra Bueno. Agora, virando o SAF, ela continuará treinando lá? Você tem essa informação? CT Coimbra Bueno é o do Goiás, lá em Aparecida. Hoje a gente... Foi exatamente essa pauta, né? A gente fez um pouco da montagem do elenco e a possibilidade de fazer um recorte da pré-temporada em outra cidade, né? Concentrado, assim, pra gente poder ganhar tempo também, porque é um calendário diferente, né? O ano de 26. Foi conhecer, na verdade não, né? Rever a estrutura de Coimbra, ver os campos, né? Pra gente poder e os recados negociar com o Goiás, com a possibilidade de a gente treinar. Eu acredito que a estrutura da Presidente é funcional. A gente vai conseguir ter o trabalho diário, ter a organização necessária, né, para a gente fazer uma boa pré-temporada, fazer um bom goiano, né, e como todo modelo de SAF, eu acredito que passa muito pela revitalização estrutural. Todo clube que acaba buscando, né, esse modelo acaba tendo que ter esse investimento, mas é um processo que demanda tempo, né? A gente sabe que o goiano já está aí, começa a princípio, né? 11 de janeiro, como todos os estaduais, então a gente tem que deixar essa estrutura funcional e ajustar, porque daqui a pouco as coisas que não tem no primeiro momento, para a gente poder ter o trabalho, ter a evolução necessária, e depois as coisas vão acontecendo. E como eu falei, né? O resultado sempre facilita depois também.
para ter um maior investimento e as coisas que a gente passa a ser depois necessárias vai identificando. Muito bem, a gente tá batendo papo aqui com o Renan Brito, agora professor da Aparecidense, ao vivo aqui no Boleiragem pela Rádio Bandeirantes. Ô Renan, você teve num jogo vestindo a camisa do Goiás, eu não sei se você vai se lembrar, né? Um gol aos 48 do segundo tempo, o torcedor já gritava, é campeão. E aí, cara, até me parte de coração perguntar isso, porque assim, eu fazia fisioterapia com ele, resenhava com ele o tempo todinho, e era um amigo que, assim, ó, tô apresentando o programa, mandava mensagem, ligava, saía para tomar café. Tô falando do Lino, que marcou aquele gol de cabeça aos 48 do segundo tempo. Talvez você não goste de lembrar, mas daqui a pouco eu quero falar dessa conquista do Atlético. Mas como é que você recebeu, cara, a morte do Lino tão jovem, né? O Lino morreu recentemente e acabou nos deixando, e independente ou não de rivalidade, sempre existe uma amizade entre vocês, atletas, jogadores. Às vezes tem torcedor que alimenta uma rivalidade por tanto tempo, né? Mas sempre existe assim um contato, uma brincadeira. Você devia arrumar a cabeça para meter aquele gol aos 48. Como é que você viu? Não sei se talvez de longe ou de perto, né? O passamento do Lino, zagueiro. Uma lástima, né? Não ter uma amizade com o Lino, mas muitos amigos em comum. E todos da mesma direção, falavam muito bem dele, né? Do caráter da pessoa, do pai, do próprio atleta, né? Então a gente fica muito triste, né? Quando a gente perde pessoas, ainda mais uma pessoa tão querida como era por muitos, né? Então a gente fica bem triste pela idade, né? Por tudo que ele ainda tinha para viver, para acompanhar e sair de uma maneira assim tão trágica, né? Vamos dizer assim, né? Muito jovem também, né? E outra coisa, eu nunca vi ninguém falar mal do Lino, viu? Você viu tanto que o Lino era querido, assim, entre os atletas. Ô, Renan, me permita aqui, como é que foi aquele momento, tomar aquele gol aos 48 do segundo tempo, assim? Eu tava fazendo a transição de um lado pro campo, e aí eu me lembro que na hora que o Lino testa, né? A bola passa entre você, né? E um outro jogador do Goiás, o Ramon, que estava mais próximo da trave, e aí o Renan bota a mão assim na cabeça, assim, ó. Pô, tomar gol agora, aos 48. O que passa ali na cabeça do goleiro àquela altura, numa decisão, numa final de campeonato, hein, Renan? Triste, né? Pela sequência que eu vinha de estaduais pelo Inter, pelo Goiás também, né? Nós tínhamos ganhado 2013. Então, desses 5 anos que eu passei no Goiás, teria ganho praticamente 5 estaduais, né? E aquele ali interrompeu, né? E pelo momento, como tu colocou, né? No último lance, veio a substituição, o Ramon acabou fazendo a função que ele não fazia e gerou a dúvida, e o Lino, o Atlético, tiraram proveito disso, né? Triste pelo título, mas ali tirou bastante aprendizados, buscamos soluções ali, né? Tanto a diretoria do clube, nós, atletas, e foi depois, no segundo semestre, que mesmo com um time jovem, a gente conseguiu ir muito bem no Brasileiro, né? E ter resultado, tanto econômico para o clube, né? De atletas jovens serem revelados, e também na posição do campeonato para jogar uma Sul-Americana, né? Então, acho que daquela tragédia de perder uma final de campeonato no último lance, única derrota no campeonato, a gente transformou em algo motivacional para fazer um grande brasileiro. Exatamente. Renan conosco, João. O Goiás estava faltando 1 minuto para ser campeão invicto. Exato. E depois, se não me engano, Renan, o Goiás passou ganhou em sequência 2 ou 3 títulos depois da perda do título em 2014. Foi. Se junta, era 2013 até foi 2018, o Goiás ganhou tudo. Seria ex-campeão, se não me engano, se não perde aquele título dos 48 minutos com o Lino. E você, Renan, você seria o quê? Tetra? Penta? Seria tetra, né? Deu 5 temporadas, mas eu seria tetra. Podia colocar no ônibus do Renan assim, ó, campeão de tudo. Campeão de tudo, exatamente. Só para lembrar o Internacional tem isso aí também. Exato.
Bom, tem mais perguntas, João Batista? A gente pode liberar o Renan. Não, deixa eu fazer uma pergunta pro Renan. Que Pode eu não vou fazer. deixar, eu não vou deixar ele embora sem responder essa pergunta de jeito nenhum. Mas não faça polêmica, não, que eu não quero que você meta ele em confusão. Cara, o Renan é difícil entrar em polêmica. Tem jeito de tirar polêmica desse homem, não. Mas é uma pergunta que eu acho que o torcedor esmeraldino tem essa curiosidade. Com certeza o Renan deve estar acompanhando o Goiás aí na Série B. Viu que com o time iniciou bem a competição, né? 31 rodadas como dentro do G4 ali, por muitas rodadas, mais de 24 rodadas líder, e agora vive uma decadência aí nessa reta final, entrou em parafuso. Hoje aí tá muito difícil a situação do Goiás, e queria saber do Renan, se acompanhando ele acredita que o Goiás vai conseguir o acesso nessas 2 últimas rodadas. É um campeonato muito disputado, né? Acho que desde 2012 eu não tenho um outro campeonato que me lembre, né? Tanta competição, mesmo pelo título, para quem vai subir. Então, acho que é possível. Mas tem muitos times ali que estão num momento, daqui a pouco, numa sequência um pouco melhor, né? Isso dificulta pelos enfrentamentos que o Goiás tem também. Mas está em aberto, acredito que pelo que o Goiás vendeu por muito tempo com regularidade, né? Na liderança, no G4, praticamente o campeonato inteiro, não faz que hoje seja impossível ele ter uma sequência positiva e chega ao acesso, né, para coroar a campanha que fez por boa parte do campeonato. Renan, você está montando um time. O diretor de futebol é esse aqui, ó, Wesley, certo? Aqui, ó, seu vice-presidente. Ali, o presidente do clube. Eu só sou o portador do caos aqui. Vamos imaginar. Você tem a condição de contratar um goleiro. De um lado, o Arley, e de um lado, o Márcio, goleiro, que você conheceu também muito bem, estava naquela decisão. A missão é dele de contratar. Que bilhete ou WhatsApp você mandaria pro seu diretor de futebol? Depende do momento, depende da realidade financeira. Tem um monte de variantes aí, né? Tá, eu vou te dar. Então tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar na mesa todo o dinheiro do mundo para você agora. O presidente acabou de passar uma mensagem para mim, receber aqui no WhatsApp. O diretor de futebol tá à vontade para poder escolher o goleiro que você quiser, Arley ou Márcio. Fica à vontade, só passa o WhatsApp aqui pro Wesley agora ao vivo, ninguém tá te acompanhando. Vai, eu vou até virar para lá. No auge eu contrataria o Márcio, que fazia gol também, né? Então, custo-benefício te entrega. Bolado. Saiu bem. Foi bem demais, hein? Foi bem demais. E outra coisa, ele não entra em polêmica, ele é polido demais. Ele é polido. Foi bem, cara, posso falar uma coisa? Ele foi. Ó, a missão sua. Contratar o Márcio. Vamos buscar ele. Renan, cara, feliz demais de poder te ver, de poder bater esse papo com você. Cara, você vê o tanto de gente que tá mandando mensagem aqui pelo chat e também muita gente mandando mensagem aqui, ó, pelo WhatsApp, te desejando boa sorte, falando assim, ó, o Wesley aqui, ó, baita goleiro do Goiás, ó o Itamar aqui, ó, Renan, grande arqueiro do Verdão, tá dizendo aqui, ó, Fernando Silva, vai pra Aparecidense, tem gente que tá desejando boa sorte pra você, o Kesley, abraço, o Renan tá dizendo aqui, ó, Nação Esmeraldina, tá dizendo aqui, ó, obrigado, é muita gente querendo falar com você e muita gente, talvez você não saiba, Renan, mas tem muita gente que gosta e que tem carinho por você, pelo que você produziu, pelo legado que você deixou aqui na equipe do Goiás e muito obrigado pelo carinho que você teve conosco aqui no Boleiragem pela Bandeirantes. Eu que agradeço o convite, um prazer, possa falar mais vezes. E com relação à torcida do Goiás, eu vivo hoje em Santa Catarina, e no verão, muita gente daqui com a camiseta, eu encontro e sempre sou muito bem tratado, né, com carinho, né, e fico muito feliz. Acho que o Wesley, né, deve pensar assim também, a gente passa, o clube é o mais importante sempre, mas a gente acaba ficando, né, com aquele sentimento quando a gente é reconhecido por algo positivo, né, seja o carinho do torcedor, o pai às vezes apresentando para um filho, a gente já tá mais velho agora, e o filho daqui a pouco não viu a gente jogar e ele contar algum jogo que marcou ele, então isso é o que fica, né, o respeito acima de tudo, e eu sou muito grato a torcida esmeraldina aí pelo carinho que sempre teve comigo. Só, eu vou finalizar, olha aqui, ó, tanto de gente aqui, ó, Vander tá aqui, ó, boa noite, Boleiragem, Renan, obrigado por ter defendido o gol do Verdão, boa sorte pra você. Aí o José Carlos dizendo aqui, ó, Renan foi grande o goleiro do Verdão. Aí o Kessler aqui, ó, quero retocar o autógrafo da camisa do Reinan,
Isso que é pra você retocar o autógrafo da camisa dele. Na hora, encontrando agora, tomara que eu consiga ficar bastante tempo, trabalhar, ter um trabalho de resultado, que a gente sabe que o treinador são os próximos 3 jogos, né, o futuro. Mas que eu possa encontrar aí os torcedores do Goiás, a presidência, e na hora a gente atende e conversa, tira foto, faz o que for preciso para manter essa memória. O bom é que o Renan já fala assim, pô, se eu conseguir superar essa fase dos 3 primeiros jogos, porque isso sabe. Custa o emprego, né? Ele já Você tá sabe. vacinado, Renan. Nosso mercado, né? Não adianta a gente reclamar. A nossa cultura é essa, cabe a gente trabalhar, se adequar, e a única forma de lutar contra isso é ter resultado, e na primeira situação também pensar de largar o clube, de largar projetos, né? Que é uma cultura toda que a gente tem que se ajustar aí para evoluir como futebol. Ô Renan, tomara que você fica muito tempo aqui no futebol goiano. Tomara. Renan, rapidinho aqui, tá tendo muita polêmica, existe muita polêmica em relação ao nome do Neymar. Neymar vai para a seleção, Neymar não vai para a seleção, uns pensam que não, outros pensam que sim, é o maior ídolo técnico que temos, mas preparo físico é zero, a intensidade é zero, a vontade parece de querer jogar futebol também é muito pouca. O que você pensa do Renan, do Neymar como treinador? Como treinador, você, se fosse você da seleção, você tentaria ainda uma conversa com o Neymar para ele poder jogar a Copa do Mundo? Como que você imagina o Neymar aí para uma possível Copa do Mundo? Eu acho assim, acho que uma Copa do Mundo a gente pode ter um grupo de 23 jogadores, se eu não me engano 25, 27 lá no dia a dia, né? E se nós aqui todos nos juntarmos, é difícil fazer uma lista com 23 unanimidade, né? A gente vai ter jogadores que a gente vai discutir. Eu acho que o Neymar hoje segue sendo o jogador que se manteve em alto nível por mais tempo do nosso futebol, mas claro, passa por como ele está, pelo que ele está rendendo, o que ele pensa, que ele aceita também isso que eu estou falando, né? De ter um jogador que está dentro do processo, mas daqui a pouco o time não vai jogar em função dele. Então é uma missão árdua, né? Mas eu acho que a gente não tem hoje uma seleção com resultados, com rendimento, em que possa abrir mão do Neymar tão fácil assim. E como é que foi enfrentar o Messi? Essa eu tenho que perguntar, nos Jogos Olímpicos de 2008 na China. A gente tá falando do Neymar, mas você já enfrentou Lionel Messi, né? Nos Jogos Olímpicos de 2008 na China. Conta pra gente como é que foi essa experiência, que eu preciso te liberar também, Renan. Eu tive a sorte, né, de jogar grandes campeonatos, estar em grandes momentos, assim, né? Joguei Mundial Sub-20, o Messi já estava, joguei a Olimpíadas, joguei na Espanha, estava no Barcelona no auge, né? Então, não foi uma missão fácil, né, jogar com esses nomes, né? Ele, Cristiano. E eu acredito que da minha geração, eu tive a oportunidade de jogar com o Ronaldinho na Olimpíada, mesmo ele não estando já no auge, mas foi o maior jogador que eu tive a oportunidade de estar em campo e ver jogar. E depois dele, o Messi, né? Porque é imprevisível, né? Um jogador que segue fazendo hoje. Claro que não é um campeonato das ligas mais importantes do mundo, né? Mas ele segue sendo divertido de se ver jogar pelas decisões que ele toma, pelo repertório, né, que ele tem. E é um nome que, com certeza, está ao lado aí dos maiores jogadores de todos os tempos, acendendo sempre aquela discussão, né? Maradona, Pelé, Messi, Ronaldinho, né? Então, os acima, né? Essa classe que a gente sempre vai valorizar e tem que render todo elogio. Ô Renan, você levou um gol do Messi ou do Cristiano ou praticou uma defesa de um dos dois? Eu levei do Messi no Mundial Sub-20, do Cristiano levei na La Liga, mas a do Messi, isso é troféu, né? Levar gol do Cristiano. Eu até fiz uma matéria, né? Que foi o único goleiro que não sofreu o gol dele, jogando ida e volta, né, no campeonato, né, de 38 rodadas. Então, fiquei com esse marco. Eu deve ter tomado umas 4 na trave, bola impedida, mas não tomei o gol, não recebi aquela cerveja, né, daquela publicidade que ele fez. E tomar um gol do Cristiano é até honra, né? Do Messi, mas ó, foi legal.
Foi legal. Quando o papo é bom, não dá vontade de terminar a entrevista, tá vendo? Eu tô querendo despedir do Renan, já tem uns 10 minutos, mas o papo é bom, dá vontade de morar dentro da entrevista. Mas, Renan, não tenho dúvida e vou torcer pra isso, cara, que você possa ficar muito tempo aqui e que nossos dirigentes possam mudar também essa mentalidade, cara. Futebol tem começo, meio e fim. Às vezes série D é muito complicada, Campeonato Goiano é um campeonato de tiro curto, às vezes o investimento é baixo, aí sabe quem é que paga? Treinador. É sempre o treinador que paga. Cara, então, vamos usar um pouco mais de lucidez, que esse é um tipo de profissional que o futebol goiano precisa ter. Porque esse tem bagagem, esse tem história, esse tem muita coisa que ele pode fazer aqui, né? E daqui a pouquinho migrar para um Atlético, para um Goiás, para um próprio Vila. Cara, é assim a vida. Tem que parar com esse negócio de ficar, manda embora, 3 jogos. Cara, não é assim. Não é assim. Renan, você tem minha torcida e de todos nós aqui no Boleiragem. Muito obrigado pela atenção conosco. Eu que agradeço o carinho, o papo aí de alto nível. Grande abraço, que nos vemos aí mais vezes. Só te agradecer e desejar toda a sorte do mundo, todo sucesso do mundo. Quando eu vejo um ex-atleta já migrando pro outro lado, isso me agrada, me deixa feliz, porque nós não temos mais ex-atletas no meio, né? E precisa de mais. E desejo a você toda a sorte do mundo, continua sempre com essa verdade, olhando o olho no olho, não muda. Você sabe que o jogador, quando ele percebe que não tem a verdade, aí o trabalho vai por água abaixo, você sabe muito bem disso. Então, toda a sorte do mundo para você nessa nova caminhada. Valeu, obrigado, Wesley, bom falar contigo também, é isso aí. Não tem meio certo e meio errado, né? Só tem um caminho. Tem que vencer. Grande Renan. Renan Brito, gigante, batendo papo conosco, ex-Goiás, ex-Internacional, futebol da Espanha, já enfrentou Messi, já enfrentou Cristiano Ronaldo. Eu vou pro intervalo, agradeço o Renan pela participação. O bate-papo de alto nível foi legal, não foi, João Batista? Ótimo, maravilhoso. Foi legal, né? Só enriqueceu, né? Conversar com um cara quando ele é inteligente é outro nível, né? Ponderado e sabe o que me chamou mais a atenção? Lúcido, né? A lucidez nós já sabíamos, né? Ele fez o curso da CBF agora e não saiu com as nomenclaturas. Tá vendo aí? Indireta pra você. Terceiro e terço do campo. Como é que é? Marcar caixa alta. Box to box. Tá vendo? Indireta pra você. O Renan tá falando o linguajar que todo mundo entende. Não é o linguajar da CBF. Então, isso aí já me... já ganhou o João Batista. Já me ganhou, já. Não, e o João falou assim, já iria torcer pro Renan de qualquer forma. Né? Pelo grande jogador que ele foi aqui jogando com a camisa do Goiás. E pela educação que ele tem, a conduta que ele tem como profissional, né? Já merece toda a torcida. E só do fato dele dessa simplicidade nas palavras, ele conquistou ainda mais. É isso aí, Mega Atacadista, preço baixo de verdade aqui. Estamos na rua H042, Conjunto Estrela do Sul, Aparecida de Goiânia, 6299257-1815. 8h52 agora. Quando o assunto é porta e madeira, o nome é Center Portas. Aqui você encontra de tudo para sua porta, além de uma linha completa de madeiras, fechaduras, dobradiças e acessórios, e tem muito mais. Trabalhamos também com mesas, portas maciças e portas sob encomenda, janelas, deck, ripado, pergolado e tudo em madeiras com a melhor qualidade do mercado. Na Center Portas você tem qualidade, preço justo e o atendimento que faz toda a diferença. Estamos localizados na Avenida Cascavel, número 44, quadra B, lote 3, setor Castelo Branco, Goiânia. O WhatsApp é o 62992290605. Center Portas, o nome certo em portas e madeiras. 7 minutos agora. Tem gol. Para as 9 horas da noite tem gol no Boleiragem com conexão rápida. Você recebe as notícias mais recentes do futebol goiano em primeira mão. Link Telecom, sua internet conectada com a notícia. Tem gol no Boleiragem? Jogo adiado pelo Campeonato Brasileiro da Série A, Atlético Mineiro e Fortaleza. Hulk, Atlético Mineiro em cima do Fortaleza. Esse Hulk faz gol, hein, João? E esse Fortaleza vai, esse ano vai. Se não subirmos, o ano que vem a série, cara, vai ficar duro. Cada ano parece que fica mais difícil. Exatamente. Quer marcar um golaço pro seu negócio? Contrate as soluções de pagamento do BCJ Pay e venda ainda mais. Olha essa escalação, tem maquininha que recebe cartão e Pix, link de pagamento para vender pelo WhatsApp e redes sociais, integração com e-commerce, BCJ para transformar seu celular em maquininha, e soluções TEF,
Que elenco do BCJP, hein? Com tantas soluções, não tem impedimento na hora de vender. É só escolher BCJP e correr pro abraço. Contrate agora pelo site bcjp.com.br. Bom, 8h54, jogo atrasado, Fortaleza tá perdendo e você tá acompanhando o Boleiragem. Sente dores no corpo, nas articulações, cansaço, sofre com artrite, artrose, dor na coluna, no joelho, pernas? Conheça o cloreto de magnésio PA com sucupira da Natural World, um suplemento natural que combate inflamações, alivia dores e ainda ajuda no funcionamento muscular. E nervoso, e tem mais, ligando agora para 0800 624 0022, você ganha 70% de desconto e um relógio de última geração. E o tratamento do Sex Power estimulante sexual totalmente natural. Aproveite essa oferta incrível, Natural World, cuidando de você, ligue 0800 624 0022. Agora, tem que dar investimento também, porque só essa de pressão pra cima do técnico não dá, né, Wesley? E assim, como o João falou que a SAF, né, da Aparecidense, ela já foi concretizada, precisa dar o suporte. O treinador não faz milagre. Se você não tem um material humano, né, com qualidade para dentro das possibilidades do elenco, o Renan não vai fazer milagre. Precisa muito aí dos novos dirigentes aí dessa nova SAF da Aparecidense dar essa condição para que o Renan faça um bom trabalho. Com a Link Telecom, ô João, com a Link Telecom você navega sem limites, maratona séries e ainda aproveita benefícios como Disney Plus, HBO Max e muito mais. Para assinar é só entrar em contato pelo WhatsApp 3998-7606. Link Telecom, conexão em todos os sentidos. Você ia falar o quê, João Batista? Não, que precisa também do investimento por parte do clube, então não adianta nada. Se não tiver um investimento, não tem treinador que pare. Como é que você vai cobrar o treinador sem investimento? Quando o assunto é porta e madeira, o nome Center Portas. Center Portas, o nome certo em portas e madeiras. WhatsApp 629-9229-0605. Ô Iago, tem que ter investimento, porque senão não adianta, né? Com certeza, né? Pelo que a gente vê aí, o estilo do Renan, se tiver um material humano bom, ele vai fazer um bom trabalho, é um treinador muito polido, que parece que entende bola, né? O jeito de falar, o jeito de conduzir as coisas, né? Então, tem um futuro promissor, né? Fez um bom trabalho lá no Barra, também fez um bom trabalho no Sub-20 do Internacional, mas se não tiver o dinheiro, Juliano, infelizmente o jogador não corre a troco de paixão nem de camisa, vai correr em troco da grana. Se não tiver, infelizmente não anda não. Boleiragem, oferecimento Mega Atacadista, preço baixo de verdade é aqui, 62992571815. Cloreto de magnésio PA, suplemento natural que combate inflamações. Natural World, cuidando de você. Ligue 0800-624-0022. Link Telecom, você navega sem limites, maratona séries e ainda aproveita benefícios como Disney Plus, HBO Max e muito mais. Paixão Esmeraldina, Nova Goiás, história do Buriti Shopping, está de portas abertas com uma linha completa de produtos oficiais. Plano e esquadrias, abrindo portas e janelas para o seu sucesso e tranquilidade. BCJP, com tantas soluções, não tem impedimento na hora de vender, é só escolher BCJP e correr pro abraço. Contrate agora pelo site bcjp.com.br. E quando o assunto é porta e madeira, o nome é Center Portas. Center Portas, o nome certo em portas e madeiras, 62992290605. Fiquei devendo um bloco comercial, então a gente encerra mais cedo. Vamos lá então, boa noite, Wesley Souza. Valeu, Juliano, boa noite, até amanhã. Muito bem, boa noite, Thiago. Boa noite, Juju, até amanhã. Boa noite, João Batista. Boa noite, Juliano, boa noite a todos, até amanhã, se Deus quiser. É isso aí, tá terminando aqui o Boleiragem. Um grande abraço para você, uma ótima quarta-feira. Obrigado ao pessoal de Anápolis, a toda a grande audiência do Boleiragem pelo YouTube, pelo Instagram e nas mais diversas plataformas digitais. Gente, muito obrigado. Aqui deu.